Olá, pessoal. Nosso bate-papo de hoje, nós estamos aqui com o Dr. Nardinelli. O Dr. Nardinelli é médico aqui em nossa cidade e vai participar desse bate-papo aqui que o Miguel Shibano já vai fazer a apresentação. Antes de passar a palavra para o Dr. Nardinelli, o senhor poderia fazer a apresentação dos integrantes? Do grupo, Mas lógico. antes de apresentar as vossas senhorias para o Dr. Cláudio Nardinelli, eu queria dizer para vocês que ele hoje é um cidadão avariense. Isso aí era para depois, tá? Não, quem está falando sou eu, tenho direito de falar. Aqui é um reino democrático. Direito de fala. Cadê o seguinte? Tá, eu já fiz esse introito aqui para levar pancada. Por quê? Introito. É ditador, certo? O Japão é moderador. O empresário que hoje está fazendo um comercial da empresa, né? E o povo, que sou eu que represento o povo, a classe mais sofrida da população nossa, que apanha do pessoal. Então, senhor, seja bem-vindo, obrigado pela sua coragem de estar aqui. Obrigado. Doutor Nardinelli, muito obrigado aqui, é um nosso bate-papo aqui muito descontraído, vamos falar de vários assuntos. Já deu para perceber que a introdução ela é meio pesada, porque é além da conta. Como ex-vereador, como ex-presidente da Câmara, então vamos passar a palavra para o homem que veio fazer propaganda hoje da sua empresa. Fala da Câmara Municipal de Avaré. Bom, eu vim direto. Você quer que eu tire a camiseta? Eu tiro. Não. Posso tirar. Já tá fedendo assim, né? Tirar vai piorar. Viu? A situação atual hoje da nossa Câmara? Sim. Uma vergonha. Uma vergonha. Ô, mas que coisa. Você não deixa eu concluir. Apanha porque quer. Apanha porque quer. Levanta a bola. Levanta a bola. Ele levanta e depois reclama. Mas isso não tá na pauta, hein? Vamos deixar bem claro. Não? Mas sem pauta, você não? Além do mais, você não sabe ler? É que eu olhei o segundo item. Não. Vai, manda ver lá. Não, agora, falando sério, eu acho que a população, de uma forma geral, está muito satisfeita com a Câmara. Independente de quem tem razão ou não, tudo que vem acontecendo, eu acho que é vergonhoso para a nossa cidade. Sabe? Chegar ao ponto de apagar a luz com pessoas lá dentro, protestando de uma forma democrática, ninguém estava legítimo. Após chegar ao ponto, a falta de respeito de apagar uma luz com as pessoas lá dentro, isso eu não esperava numa Câmara de Avaré, um lugar onde eu já, como você disse, que eu já presidi, nunca vi nada parecido. Aliás, eu nunca vi em câmaras por aí. Na minha opinião, eu não sei, até o Júnior e você que são advogados, eu acho que daria até um decoro, né, Júnior, o fato dele, essa falta de respeito com a população, sabe, apagar a luz, meio que expulsar. Você acha que com o povo na Câmara influencia alguma coisa? Influencia muito. Influencia muito. Acho. Ó, isso eu posso falar sentado naquela cadeira, por várias vezes. Quando não tinha ninguém, era muito mais fácil a gente votar. Quando tem aquela pressão, né, o maior exemplo é quando teve aquela votação da ideologia de gênero, que era um assunto muito polêmico, que dividiu muito. Aquele acho que foi o meu momento mais difícil na Câmara, foi aquele dia. Porque você tinha um lado, né, brigando, e você tinha alguns vereadores que não queriam tocar no assunto, e aí você tinha que fazer aquele meio campo, e aí os ânimos foram se exaltando de um lado, do outro, e influencia muito. Eu vi gente mudar voto, gente experiente mudar voto pela influência da Câmara. Professor Zé Inácio, o que está acontecendo juridicamente na Câmara Municipal de Avaré? Olha, é uma pergunta difícil de ser respondida, muito difícil. Porque, primeiro, nós temos um regimento interno muito contraditório. Esse nosso regimento interno precisaria ser revisto já a longa data. Ele é um regimento contraditório. Você quer dizer que quando o Toninho esteve lá, não fez também? Mas vamos lá. Ele até tentou, mas não conseguiu consertar tudo o que precisava ser consertado. Precisa de uma ampla reforma no regimento interno, na lei orgânica, nas normas que disciplinam o funcionamento da Câmara, para que as coisas fiquem mais claras. Hoje nós temos muita ambiguidade dentro do regimento. Tem um artigo que fala uma coisa, o outro fala outra, estão em contradição. E isso gera o quê? Diversas interpretações. É onde se dá margem, se abre a possibilidade de se interpretar da maneira mais esdrúxula. E acabar no judiciário. Simples, exatamente. E acaba sobrando para quem resolver a situação? O Poder Judiciário. Que não deveria ser acionado por coisas tão simples de serem resolvidas. Agora, e não obstante essa questão jurídica, que eu acho que precisa ser ajustada uma hora, fazer uma ampla reforma no regimento interno, eu acho que falta muito bom senso para a nossa Câmara.
A gente observa que ali criou-se dois grupos que não são adversários políticos, são inimigos. A gente observa isso pela imprensa, pelas colocações do A, do B, do C, de imprensa. E quando a gente vai para uma situação, um embate político, nós temos que deixar de lado as vaidades pessoais e pensar na população, porque eles estão ali representando a população. E ali o que a gente observa? Que as vaidades acabam falando mais alto do que o interesse da cidade. Você acha que numa Câmara de Vida que é a nossa hoje, você consegue fazer uma reforma do regimento interno? Difícil. Hoje não. Com esse espírito que está hoje na Câmara é muito difícil. É muito difícil. Mas precisa ser feito, Miguel. Precisa ser feito, precisa se enxugar o regimento, precisa enxugar a lei orgânica. É necessária essa reforma, mas uma reforma pensando no bem da cidade, pensando no legislativo, pensando em se fazer algo que seja compatível com a Constituição e para o bem da cidade. Não fazer mudança no regimento para preservar interesses pessoais ou interesses corporativistas, que isso acontece com muita frequência, não só aqui na Câmara de Avaré, isso em todo lugar. Mas é importante que se mexa assim no nosso ordenamento. Porque enquanto tiver essa dúbia interpretação para tudo que está ali dentro, nós vamos ter uma judicialização de coisas muito simples. E isso é ruim para o judiciário, que tem que se preocupar com tanta coisa importante, ficar decidindo querela política, né? E ruim para a Câmara, e ruim para a cidade, todo mundo perde. E o nosso cidadão avarense, doutor Nardinelli, o que o senhor pensa disso? Olha, eu acho, na realidade, o que o Júnior estava falando, se você destoa do assunto principal, tudo aquilo que é importante para a cidade fica no segundo plano. E, na realidade, não é isso que a gente quer. Sim. Né? Eu acho que, assim, as brigas políticas, elas deveriam acontecer antes da eleição. A partir do momento que ganhou Ciclano Beltrano, todos os componentes, todos os vereadores, deveriam estar voltados para um único interesse, o interesse da cidade. Independente da letra que o indivíduo vai representar, não é verdade? Então a gente vê que já há algum tempo Avaré não tem uma expressão política, nem no cenário municipal, para falar assim, não, tá, as coisas estão caminhando e tal, como na representação estadual, a nível de Câmara de Deputados e tal, e no governo de São Paulo e no governo federal. A gente está órfão, né? Então isso, o que acontece? Logicamente que essas situações elas vão crescendo e a gente vai vivenciando isso ao longo desses 30 anos que eu estou na cidade, repercute na saúde, repercute na educação, repercute no comércio, né? Avaré ainda não decidiu o que quer ser, se ela quer ser uma cidade turística, se ela quer ser uma cidade empresarial, se ela quer ser uma cidade de serviço. E isso, na realidade, ia fazer com que mais recursos viessem para a saúde, né? Hoje, a saúde de Avaré, ela contempla um monte de coisa. Mas como é que está o recurso financeiro para isso? Como é que está a Santa Casa? Como é que fica o hospital diante de todas essas mudanças? Como é que está o comércio? Como é que está a educação? A gente não precisava ter aqui mais um interesse para assim, não, vamos batalhar para ter mais um instituto técnico, mais uma universidade, enfim, todos estarem vestindo a camisa de Avaré para chegar e falar assim, governo do estado, ó, nós queremos, nós estamos lá naquele canto, você pôs tal universidade, pô, nós queremos uma universidade pública. Independente de ser uma escola de direito, de ser uma escola técnica, de ser, enfim, trazer, hoje a gente não tem mão de obra, né? Então, se você chega lá e você cria cursos técnicos de pedreiro, eletricista, encanador, e o próprio problema, assim, eu acho que uma das maiores limitações que a Avaré tem em relação às grandes empresas é de você não ter uma mão de obra qualificada, né? A gente tem o que hoje? Só o mercado de costura. Então a mulher é mais fácil arrumar emprego em Avaré do que o homem. A gente via isso muito na perícia. E posso te dizer que não está reciclando. Exatamente. Você hoje não tem costureira novos. Só o pessoal mais antigo. Não recicla. Muito pouca gente que quer ingressar nesse setor. Então, quer dizer, nem isso, em curto espaço de tempo, nem isso mais nós vamos ter. Você vê, acho que a Avaré está passando por uma situação que Ribeirão Preto passou há anos atrás, com a história da cana. Está passando o que a região de Barretos, o Bebedouro passou com a história da laranja, né? Então, todas essas modalidades de cultura que tiveram uma série de problemas ocupacionais, de afastamento, de gerar doença do trabalho, essas coisas todas, nós estamos enfrentando agora.
né? Nós não fomos modernizando a coisa para pegar uma empresa atualizada. Então, você vê o pessoal cortando madeira, tudo e tal. O que acontece? O cara corta madeira, corta cana na modernidade, e o indivíduo não tem emprego. Sim. Né? Então está reduzindo cada vez mais a mão de obra produtiva, e esse pessoal não está sendo educado e não está sendo preparado para entrar no mercado de trabalho. Por falta de um apoio político. Exato. Que se a Câmara preocupasse com isso, ela ia atrás de, sei lá, estruturas que pudessem trazer isso em benefício para o povo. Né? Nós não temos pressão política nenhuma, né? Não, então, é isso que o Dr. Ardinelli está dizendo. Hoje nós estamos órfãos de pai e mãe, né? Nós estamos parados 30 anos no tempo. Mas há quanto tempo não parece uma liderança que é a Varé da Varé? Vamos pegar uma liderança de expressão. O último que teve nesse patamar foi o Dr. Paulo Novaes, foi deputado federal. Então, quantos anos já morreu? Então, foi o último. Nós não temos um deputado estadual. Acho que o Curiaque foi o último que ainda ajudou a Santa Casa. Ele foi o cara mais longevo na Câmara que defendeu o nome de Avaré, porque... Exatamente, na Assembleia. E não se elegia por Avaré, hein? Né? Avaré é uma cidade muito ingrata com relação Ele se elegia ao por São reconhecimento. Paulo. Quantas pessoas ajudaram muito a Santa Casa de Avaré e não tiveram voto aqui em Avaré? Infelizmente. Então, mas nós não temos, e pior, nós não temos uma perspectiva, ou uma liderança não que tem nada transpareça, nascendo, né? Que possa... Eu sei que o Cláudio falou, tocou um bastante assunto importante para a região nossa. Mas Avaré devia ter mais pressão na região, não deveria? Claro, Sim. sem dúvida. Agora fica essa insegurança na Câmara. Isso tudo depõe conta. Tudo isso é âncora. São âncoras que vão segurando o 4, desenvolvimento 5 todo sentido. sessões já. É que estão nós sendo adiadas, temos... né? Tem forças ocultas naquela Câmara que complica muito. Sim, não, você veja bem. Nós temos algumas coisas que vêm de várias... O problema de forças ocultas, toda a casa legislativa e executiva tem, certo? Umas mais, outras menos, mas sempre tem os espertos pelo meio. Só que essa está extrapolando, né? Viu? Mas não tem vácuo de poder. Não tem. Se alguém está ocupando, é porque alguém está se omitindo. Exatamente. Então, a partir do momento que começa a ter efetividade de quem está se omitindo, esses oportunistas eles vão perder espaço. Essa pauta sua foi quando começamos a fazer o programa nosso aqui há um ano e pouco lá atrás. Você falou que o legislativo não fazia e o judiciário entrou. Eles estão pagando preço amargo hoje, né? Exatamente. É o que está acontecendo. Agora, o que estava acontecendo em âmbito nacional passou a acontecer em âmbito municipal. Mas a Varé é um pequeno Brasil, né? Exatamente, jogando tudo para o judiciário, né? Mas essa insegurança é complicada, viu, Wagner? Eu posso te dizer por experiência. Sim. A gente tentou fazer um concurso, né, Júnior? Aí entra entra com mandato de segurança, aí depois liberaram, só que já tinha passado o prazo, não dava mais para fazer. Quer dizer, essa insegurança jurídica, até para quem assume. O que tem que fazer? Eu tenho que pegar tem que pegar uma Câmara coesa. Não, mas para Isso começa onde? Isso começa onde? Não voto. Aí ele fala que não Mas o pode voto fazer. começa onde? O povo que é culpado agora. Mas onde que Pode se vender Não é só voto, culpado. Wagner. Não, esquece. É lógico, é o voto que É educação. vai eleger. A gente não. É aquilo lá, a gente tem, hoje a gente tem gente que vende voto para pôr um adesivo no carro. Sim, hoje não. Né? Sempre teve. Né? Sempre teve. Não, mas Isso piorou, sempre teve. eu acho que piorou de um tempo para cá. Quem Né? tem- Cada vez ficou mais barato, entendeu? Né? Que é? Com a falta de educação é mais fácil convencer qualquer pessoa. Lógico. O cara Wagner, como é que você explica uma Câmara que há 6 anos atrás, 7 anos atrás, trabalhava com 3 funcionários comissionados, 3, depois 4. Hoje tem 40. Aumento de serviço. Mas com A o quê? população O que cresceu, melhorou para a Mas eu população? não estou muito debate. Me fala o que faltava 6 anos atrás? Nada. Só nem cortou até o lanche, o pessoal. Até o lanche ele cortou. Até o cappuccino na Câmara ele cortou. Isso é um absurdo, né? Isso é um Eu acho, absurdo. isso é ditadura que existe. De Você tem uma máquina aqui ditadura, que está de exatamente. enfeite. Você nunca serviu um café para nós. Mas café não é qualquer um. Fique tranquilo. E aqui é da Janine também. É da Janine também. Pedi para ela antes. Pessoal, voltaremos já para o próximo bloco.